Olá, um ótimo dia para você e para toda a sua família. Seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta segunda-feira. Estamos juntos iniciando uma nova semana e que ela seja muito produtiva e abençoada para você e para toda a sua família. Estamos juntos em mais uma edição do programa aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e é sempre muito bom iniciar a semana já contando com seu carinho e também com sua audiência. Hoje, aqui no nosso programa, vamos falar sobre acidentes de motos. E ainda vamos conferir juntos as oportunidades de emprego disponíveis para hoje. Teremos também as notícias da internet sobre o tema. Daqui a pouquinho, vamos lançar a nossa enquete do dia. Vamos fazer a nossa pergunta e você vai ligar para a gente para interagir, respondendo aqui a nossa pergunta. E também você vai ligar para mandar a sua dúvida sobre o tema. Teremos tudo isso e muito mais, então fica conosco porque o assunto do dia só está começando. E a moto é um veículo leve e rápido, além de ser muito econômico, mas ela pode ser bem perigosa se você não souber lidar com ela e com o trânsito. Um levantamento do Comitê Estadual de Prevenção aos Acidentes de Moto revelou que a cada 6 horas uma pessoa morre vítima de acidente de motocicletas aqui em Pernambuco. A pesquisa também aponta que 11%, isso mesmo, 11% de todos os atendimentos por acidentes com motocicletas realizados na maior emergência aqui da capital pernambucana, o Hospital da Restauração, acabam, a vítima perdendo o pé por amputação ou mesmo perdendo os movimentos das pernas. Ainda de acordo com o levantamento, o número total de acidentes no ano passado ultrapassou os 31 mil casos, isso mesmo, e representou 1 bilhão em gastos com saúde pública. Vamos falar sobre prevenção desses acidentes, vamos refletir mais com a ajuda dos convidados de hoje. A princípio, quero apresentar aqui o primeiro convidado que já está no nosso estúdio, o doutor Hélio Calabria. Doutor Hélio é coordenador de educação do Comitê Estadual de Prevenção aos Acidentes de Moto da Secretaria Estadual de Saúde. Daqui a pouquinho a gente dá início aqui ao nosso bate-papo de hoje, mas antes vamos acompanhar uma reportagem que mostra mais detalhes desse levantamento do Comitê Estadual de Prevenção aos Acidentes de Moto. Confira! Cenas de emergências de hospitais lotadas como essas são comuns de se ver. O que muitos não sabem é que alguns dos que buscam atendimento médico são pessoas que sofreram acidentes de trânsito e, em sua maioria, motociclistas. Mais de 50% das salas de emergência no estado de Pernambuco são ocupadas por pacientes que tiveram acidente de moto. Se juntar o acidente de carro, agressão por arma branca, agressão por arma de fogo e quedas, acidente de moto tem mais ocorrência do que todo mundo junto. Então, hoje, 70% dos pacientes que são operados na emergência, 70% são pacientes vítimas de acidente de moto. O doutor João Veiga é coordenador do Comitê Estadual de Prevenção a Acidentes de Motos, o CEPAM. Segundo um levantamento feito pelo comitê, a cada 6 horas, uma pessoa morre vítima de acidentes de moto. Além desse dado importante, o comitê ainda destacou mais informações. Constatamos que os acidentes de moto é uma coisa gravíssima, é uma epidemia em Pernambuco e no Brasil. E houve um aumento nos últimos anos, tanto nos acidentes como na gravidade desses pacientes. E essa gravidade é o que nos alerta para uma superpopulação nas emergências e para um gasto maior do Estado com esse tipo de doença, que a gente hoje trata como uma doença que poderia ser evitada. Perguntado sobre o que poderia ser colocado como mais alarmante, João Veiga destaca. Além do número de mortes, mais de 700 pessoas morreram de acidente de moto, foi o que foi gasto pelo Estado. Você vê o Estado de Pernambuco, um Estado pobre, o ano passado gastou 600 milhões de reais em acidente de moto. E 600 milhões, o que é 600 milhões? Foi muito mais gasto em acidente de moto do que foi gasto em doenças do coração, doenças como de infarto e de câncer. Outro dado levantado pelo comitê é que 42% das ocorrências com motos geralmente ocorrem nos finais de semana. Isso porque muitos ainda insistem em juntar a bebida alcoólica ou outros entorpecentes
com a direção dos veículos. Infelizmente, o estudo da gente mostra que o motociclista de Pernambuco, no seu dos outros, só respeita o sinal verde. Ele não respeita outro sinal, ele corta pela contramão, anda em calçada. 30% dos pacientes atropelados em Pernambuco foram atropelados por motos e metade deles estava na calçada. Então, eles são infratores, certo? Eles tanto morrem como matam também. Então, o que a gente pode dizer é que essas pessoas deviam ter mais consciência. E o que nós estamos fazendo é aumentando a fiscalização. Achamos que só com uma fiscalização mais dura a gente pode combater, porque todo o motociclista sabe o que é certo e o que é errado. Eles fazem isso, infelizmente, porque não tem uma punição adequada. Pois bem, vamos refletir no decorrer do nosso programa, né, sobre esses números, né? Daqui a pouco a gente ouve aqui os especialistas sobre o assunto, mas antes a gente abre aqui o espaço do assunto do dia para você participar, para você interagir. Que tal responder a nossa pergunta de hoje? Então vamos lançar nossa enquete. Olha só. A pergunta que temos a fazer a você que está em casa hoje é a seguinte. Vamos lançar aqui a nossa enquete e a pergunta que temos a fazer é se você acredita que a imprudência é a maior causa de acidentes com motos. Você acredita sim ou não? Você vai ligar para a gente e deixar a sua opinião no 3424-1547. É a nossa linha interativa disponível para você aqui, ó. Ligar, responder a nossa pergunta de hoje. Você também pode ligar e deixar a sua dúvida sobre o tema. Temos duas linhas interativas, 3424-1547 e 3424-1977. As duas estão disponíveis, liga pra gente, responde a enquete e interage com o programa Assunto do Dia. E se você tem acesso à internet, já pode entrar na nossa fanpage. O endereço é muito fácil, facebook.com/assunto do dia. É o nosso espaço na internet também para você deixar seu depoimento, sua dúvida. Daqui a pouquinho vamos ler ao vivo. Se você tem o WhatsApp em mãos, pode mandar quantas mensagens você quiser, quantas perguntas você tiver no 99209-4819, 99209-4819. Manda aí sua dúvida, daqui a pouquinho o convidado de hoje terá o maior prazer em responder a sua pergunta. E um dos principais equipamentos de segurança no trânsito, o capacete, ainda é um item esquecido por muitos motociclistas. Uma pesquisa da Universidade de Pernambuco, realizada dentre as 3 principais emergências de trauma aqui do estado, mostrou que a cada 10 motociclistas vítimas de acidentes, 4 não estavam usando o equipamento na hora da queda. E dentre aqueles que usavam, a maioria adotou um modelo que não oferece proteção adequada, isso impactando diretamente na gravidade dos acidentes. Vamos falar muito mais sobre o assunto, vamos refletir mais sobre o tema. Primeiro quero dar boas-vindas aqui ao nosso convidado, que já está no nosso estúdio, Dr. Hélio Calabria. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso espaço. Muito obrigado, saudações a todos. É um prazer estar aqui conversando sobre um problema muito grave que aflige o dia a dia do nosso trânsito e principalmente o dia a dia das nossas grandes emergências, né? Um problema grave que, se comparado com números, doutor? A gente viu 31 mil acidentes no ano passado. O doutor João Veiga bem explicou, se trata de uma epidemia. Para quem está em casa compreender melhor, esse termo epidemia, quando é que vocês médicos tratam o assunto com epidemia? Por quê, doutor? Os números são muito elevados? Os números são altos. Para a população ter uma ideia, se você tem a maior emergência do estado, na verdade a maior emergência pública do Nordeste, com metade dos seus leitos ocupados somente por vítimas de um problema, isso significa que é uma epidemia. E o mais grave ainda é que esse problema é um acidente de moto, que é um problema considerado pela Organização Mundial de Saúde 100% evitável. Então, se você tem um problema 100% evitável, ocupando metade dos leitos da nossa maior emergência, vai faltar leito para atender os problemas que não são evitáveis, como derrame, infarto, câncer. Então, isso mostra que realmente é o que a gente chama de epidemia. E cada ano que passa, esse número só aumenta, doutor? A gente mostrou nesses números, falou também da praticidade de utilizar uma moto, É um veículo também muito econômico, mas se a pessoa não souber lidar com a moto, nem com o trânsito, pode ser uma vítima fatal.
que é que falta para essas pessoas entenderem, né? Que precisam ter alguns cuidados, precisam tomar algumas atitudes para mudar essa realidade? A verdade é que dentro da pesquisa que a gente fez no Hospital da Restauração, um número chamou muito a atenção. É um número que na nossa visão é um número absurdo. 50% das pessoas vítimas de acidente de moto tinham sequer a habilitação. Uhum. Então, são pessoas que não estão preparadas para o nosso trânsito. São pessoas que não estão preparadas para usar o veículo moto. Então, elas estão tendo acesso à moto, estão comprando a moto, estão saindo para pilotar no nosso trânsito sem ter o mínimo de formação. Uhum. Isso é muito grave. A moto, ela acaba se tornando uma arma para a pessoa e para a sociedade. Uhum. Então, nas nossas campanhas do Comitê Estadual de Prevenção ao Acidente de Moto, a gente tem sinalizado muito isso. É muito grave você ter metade do nosso trânsito sem habilitação. Uhum. A cada 6 horas uma pessoa morre aqui em Pernambuco. Também é um dado que chama muita atenção. E no levantamento que a gente mostrou também, mais de 1 bilhão de reais foram gastos, né, no ano passado com esses acidentes. E a gente volta àquela situação, é um problema 100% evitável. Então, se você pega a verba do SUS e utiliza 1 bilhão para tratar um único problema que é 100% evitável, não há imposto, não há CPMF que volte, não há sistema público de saúde no mundo que suporte isso. Uhum. Não há sistema previdenciário que suporte isso. Está muito na moda falar a reforma da Previdência e tudo. Se a gente pegar um adulto jovem de 18, 19, 20 anos que sofre um acidente de moto, que vai ficar o resto da vida ou amputado ou paraplégico, deixando de produzir e virando beneficiário do nosso sistema previdenciário, também não há sistema previdenciário no mundo. Vai se reformar 10 vezes o sistema previdenciário e ele não vai suportar manter tantos jovens durante 30, 40, 50 anos dentro do sistema previdenciário. O custo é muito alto. Então, tanto do ponto de vista de orçamento e verba para o SUS, quanto do ponto de vista da Previdência Social, vai faltar dinheiro para os outros problemas, para o câncer, para o infarto, para o derrame. Uhum. Desses números que a gente falou, né, doutor? A gente repercute os números, mas são pessoas que estão por trás disso, são famílias também que estão por trás dessa realidade toda. O doutor João Veiga, ele bem destacou que o aumento na fiscalização também é um passo muito importante para reduzir esses números. Daqui a pouco a gente está aguardando aqui o representante do Detran Pernambuco, a gente vai falar mais sobre fiscalização, mas o senhor também acredita que além do trabalho educativo, né, a fiscalização é um aliado muito forte para a redução desses números? Olha, o Comitê Estadual de Prevenção ao Acidente de Moto foi o órgão que, através do decreto do falecido governador Eduardo Campos, originou a Operação Lei Seca do Estado de Pernambuco. Então, por isso que a Operação Lei Seca no Estado de Pernambuco ela é coordenada pela saúde, ela é coordenada pelo nosso secretário estadual de saúde e trabalha junto, dentro, inclusive, do mesmo espaço do comitê. E ele trabalha, e a Operação Lei Seca ela trabalha com metas para a moto. Então, hoje, de todas as abordagens realizadas pela Operação Lei Seca, eles têm uma meta de pelo menos 35% dessas abordagens ser obrigatoriamente em moto. Então, dentro do nosso projeto, do comitê, da Operação Lei Seca, a gente tem um foco diferenciado de fiscalização para moto. Até porque foi o que eu lhe disse. Se metade dos usuários de moto tem sequer habilitação, eles precisam ser fiscalizados e, desculpa, eles precisam ser retirados do nosso trânsito. Se ele não está apto para... Se não está apto, eles representam uma ameaça para a nossa sociedade, eles representam uma ameaça para o nosso trânsito, eles representam uma ameaça para ele mesmo. Só que o brasileiro tem aquela coisa de que isso nunca vai acontecer comigo, isso pode acontecer com um vizinho, isso acontece até com um amigo, mas comigo isso nunca vai acontecer. E muitas pessoas que a gente entrevista, que estão internadas na restauração, elas acham, poxa, doutor, eu achei que isso não fosse acontecer comigo, eu peguei a moto para ir ali tão pertinho e voltar. E esse pertinho e voltar, doutor, geralmente um acidente quando ocorre assim, no curto trajeto, ele é mais perigoso, mais fatal, deixa essa pessoa mais ferida, por exemplo?
Ou depende, né? Cada caso ele é o cada principal. acidente é um acidente. Se você observar as estatísticas, os acidentes maiores são no final de semana e são próximos à residência dessas pessoas. Então é exatamente nessa saída rapidinho que eu vou sem capacete, nessa saída rapidinho que eu bebi só um pouquinho, nessa saída rapidinho que eu só vou lá e volto. É exatamente o momento que acontece o acidente. E aqui no estado, né, só o HR que é referência e que recebe essas pessoas, ou tem outras emergências para a gente explicar para quem está em casa que também estão com vários, né, pacientes? Tem outras emergências, como o Getúlio Vargas, como o Otávio de Freitas, mas realmente os mais graves acabam indo para o HR, porque é onde tem a equipe mais completa, inclusive com neurocirurgia. Porque, querendo ou não, o acidentado de moto ele é um politraumatizado, ele precisa ser avaliado por um neurocirurgião, por um cirurgião geral e por um ortopedista, no mínimo. É um paciente complexo, ele não é atendido por um único especialista. Ele normalmente precisa de 2, 3 especialistas e normalmente precisa de mais de um tipo de cirurgia. Então ele acaba sendo operado 3, 4, 5 vezes, fica 6 meses internado no hospital, por isso que o custo é muito alto. Era justamente essa minha próxima pergunta, né? Ele depende de tantos especialistas, passa ali por vários procedimentos que o tempo, né, de internação pode ultrapassar até os 6 meses, doutor. Exatamente. Depois disso também ele vai precisar de tempo para se recuperar. Reabilitação, fisioterapia. Então é um paciente que muitas vezes, ele até mesmo não sendo os casos mais graves, ele leva meses e até mesmo mais de ano para voltar a trabalhar. Isso gera um impacto social muito grande também, porque muitas vezes ele é a pessoa que sustenta a família, aquela casa, aquela residência. Então é um problema social também. E desse seu tempo de experiência, né, ouvindo também esses pacientes, muitos falam em não voltar mais a pilotar ou não, né? Mesmo ali estando numa situação delicada, eles falam que vão voltar a utilizar esse equipamento nesse meio de transporte, agora pensando na segurança a princípio. Muitos acabam voltando. E o Mas mais grave é que muitos doutor? acabam voltando e repetindo os mesmos erros. Então, esse trabalho de educação do comitê, da própria Operação Lei Seca, ele também é muito importante, principalmente nas escolas. Então, você criar a criança ou adolescente já com essa consciência é muito mais fácil do que você mudar a realidade, mudar a cultura de um adulto. O comitê vai fazer agora 8 anos de existência, então 8 anos que a gente vem trabalhando com esse problema em Pernambuco e realmente esse trabalho de conscientização junto aos mais jovens é o que a gente tem visto o melhor resultado. Para os adultos, foi como o Dr. João Veiga falou, é a fiscalização. No caso desses 8 anos, né, de existência do comitê, esse trabalho ele é centrado, né, aqui na região metropolitana ou é descentralizado, né, e atinge também o interior do estado? Porque grande parte desses acidentes também acontecem, né, doutor, no interior do Esse trabalho ele é em todo o estado. Em cada regional de saúde existe um CRPAM, que é um Comitê Regional de Prevenção a Acidente de Moto. Então, nas 12 GERES existe e é feito esse trabalho junto com a Operação Lei Seca. Nesses 8 anos, o que a gente viu foi uma melhora nos indicadores no Recife e na região metropolitana e uma piora no interior, principalmente no sertão. Uma das bandeiras que a gente defendeu muito e que Recife, Olinda, Jaboatão adotaram foi a regulamentação das cinquentinhas. Então, as cinquentinhas eram um problema seríssimo no Recife, na região metropolitana, e hoje a gente já não vê mais esse problema. Com tanta frequência, né? Com tanta frequência, então isso deu um impacto, isso deu resultado, mas no interior isso ainda é um problema sério. Nós temos no sertão casos de pais, aí outros absurdos, né? A gente que está na saúde, a gente vê muito esses absurdos, né? Pais estão dando de presente de 15 anos para as crianças no sertão uma cinquentinha. Para utilizar a cinquentinha, hoje precisa de habilitação. Então, menor de idade teria que ser maior de idade. Teria que ter no mínimo 18 anos. E aí você vê o pai colocando a vida do próprio filho em risco. A mudança da tração animal pela moto, isso é uma realidade, isso já foi também amplamente divulgado e estudado. Então, hoje no interior, no Agreste, no sertão, as pessoas mudaram a tração animal pela moto, mas o acesso dos adolescentes
as cinquentinhas tem sido, atualmente, é um problema sério no interior. E aí isso também levanta uma outra bandeira, que é a atual bandeira que o Comitê Estadual de Prevenção de Acidentes de Motos vem levantando, que é a municipalização do trânsito. Isso Recife fez já, Olinda fez, Jaboatão fez. Nós temos no Agreste um município, que é Caruaru, que fez e deu resultados também muito expressivos, assumiu a sua responsabilidade no trânsito, e a gente vem incentivando e vem defendendo que os outros municípios façam isso, assumam o seu papel e a sua responsabilidade no trânsito. Porque o Estado faz, o Detran faz, a Secretaria de Saúde faz, a Polícia Militar faz, mas são mais de 180 municípios. Se cada prefeitura não participar também e somar forças para melhorar o dia a dia do trânsito da cidade, a gente não vai conseguir salvar vidas, porque o objetivo do comitê e da Operação Lei Seca é um só, é salvar vidas. Agora vamos a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre acidentes de motos. Estamos com dois profissionais que entendem bastante sobre o assunto. Eu quero apresentar o segundo convidado que já está aqui no nosso estúdio e vai reforçar o nosso bate-papo sobre prevenção desses acidentes com motos. Quero dar boas-vindas aqui ao nosso segundo convidado, o Iveson Correia, ele que é gerente da Escola Pública de Trânsito do Detran Pernambuco, é especialista em trânsito. Iveson, seja muito bem-vindo aqui ao nosso espaço. Fique à vontade para falar de um tema que muito lhe interessa, né, Iveson? Com certeza. Bom dia a todos que nos assistem em casa. Bom dia ao meu companheiro aqui, que já nos encontramos bastante em programas por aí. É um tema muito importante, continua sendo prioridade para o governo do Estado. A gente precisa alcançar esse ator, esse modal, que é o modal que mais morre, mais se acidenta em acidentes de trânsito aqui em Pernambuco e no Brasil. O meu colega da Secretaria de Saúde pode dizer que em 75% dos acidentes de trânsito aqui em Pernambuco envolvem motociclistas. Então é a grande maioria. A gente tem que continuar falando sobre esse assunto, entrando nas casas das pessoas e alertando para a necessidade de colocar a segurança como um valor. Dr. Hélio Calabria falou muito bem do trabalho educativo, que o comitê ele vem desenvolvendo, mostrou qual a atual realidade das emergências, as principais emergências públicas aqui do nosso estado. Falou-se também na importância da fiscalização para diminuir esses índices que são ainda alarmantes, considerados como epidemia. Como é que está a fiscalização? O que é que cabe ao Detran para evitar esses acidentes? De que forma o Detran pode contribuir para evitar esses acidentes? É só fiscalizando isso? Não, é bem oportuna a sua pergunta. É importante dizer que cabe às prefeituras a maior parte das atribuições de fiscalização, que é a gestão da parada, circulação e estacionamento. Ao Detran caberia apenas a parte de licenciamento e habilitação. Claro que por meio de convênio a gente termina delegando um pouco a atribuição para o outro ente. E o Detran faz duas grandes operações, que uma delas é a rota de fuga, que é muito conhecida, onde a gente fecha corredores e focado em motociclista, e aquele motociclista que tenta fugir da blitz, ele é abordado mais à frente por um outro agente de trânsito. Mas, para além disso, a gente tem, esse ano, nesses 4 anos que a gente está no Detran, a gente tem, por parte do presidente do Detran, Dr. Charles Ribeiro, um investimento muito grande em educação para o trânsito. É o foco, é a prioridade número 1 do órgão. A gente tem vários programas. Eu, que estou há 10 anos no Detran, posso dizer com segurança que foram os anos onde mais se investiu em educação para o trânsito. Nós temos, por exemplo, a caravana Detran nos municípios, onde a gente vai para mais de 100 cidades até o final do período em que a gente está com esse projeto, de 2015 para cá, levando uma série de ações com foco em motociclistas. Blitz educativas, formação de professores, porque a gente entende que precisamos trabalhar desde a mais tenra idade. A gente tem também um grande fórum de educação para o trânsito, onde a gente convida os motociclistas daquela cidade para discutir esse assunto. Levamos a Secretaria de Saúde, levamos o Corpo de Bombeiros e a gente vai dar uma palestra, uma interação, uma intervenção pedagógica com aqueles motociclistas, sempre com aquela mensagem: cuide da sua vida, porque a sua vida é muito melhor com você. A gente falou também da mudança de comportamento após a regulamentação do uso da cinquentinha. No interior do estado a gente ainda vê um número maior de pessoas que trocaram os veículos de tração pela cinquentinha, trocaram ali o uso do cavalo, por exemplo, por uma cinquentinha. Como é que está a fiscalização e o trabalho educativo
Explica pra gente isso. É importante dizer que Pernambuco foi pioneiro no licenciamento dos ciclomotores, as famosas cinquentinhas. Pernambuco saiu na frente e isso foi que causou a grande mudança no comportamento. Por quê? Porque, infelizmente, poucas prefeituras a quem caberia a fiscalização mais assentosa das cinquentinhas conseguiram progredir nessa parte de licenciamento. Então, o Detran, o Estado, trouxe e hoje a gente tem mais de 36 mil ciclomotores licenciados. É importante dizer o seguinte, que infelizmente a gente ainda tem muita cinquentinha, ciclomotor, na clandestinidade, não licenciada. Por quê? Porque muitas vezes compraram num período em que não estavam teoricamente precisando ser licenciados, porque as prefeituras não tinham regulamentado, e compraram veículos que vieram importados, sem cadastro no Renavan, e o que aconteceu, hoje ele não consegue mais licenciar. Mas a fiscalização tem sido bastante eficiente, a Polícia Militar também tem trabalhado bastante nisso, e as prefeituras em parceria também. Doutor Hélio, né, vamos falar mais um pouco do perfil dessas pessoas que se envolvem, né, nesses acidentes. A gente viu, né, que são jovens, né, na idade produtiva, na idade ativa, que está ali no mercado de trabalho. Qual o perfil mais desse acidentado que hoje lota, né, querendo ou não lota a emergência aqui do HR principalmente, e outras emergências também estão lotadas com esses pacientes que poderiam evitar esses acidentes? São aqueles adultos jovens que tentam fugir de um transporte público que ainda não é adequado. Querendo ou não, você numa moto, você já tem estudos que mostram isso, você consegue sair 1 hora mais tarde de casa e consegue chegar 1 hora mais cedo. Então você ganha 2 horas dentro da sua casa. Isso significa qualidade de vida. Então é um transporte muito atrativo. O problema é que esses adultos jovens estão tendo acesso a essas motos, estão pegando essas motos e indo para o trânsito sem habilitação, sem EPIs, que é os equipamentos de proteção individual, de segurança, como capacete, como sapato fechado, por exemplo. O que a gente mais vê no nosso trânsito é aquelas pessoas de moto com a sandália presa no guidão, pilotando descalço. Então, quando ocorre um acidente, a primeira coisa que ela faz, e isso é uma reação humana instintiva, é querer botar o pé no chão para tentar evitar a queda. E no que coloca o pé no chão, já perde o pé no acidente, já fica no asfalto. Desses 11% de pessoas que ficam ou amputadas ou paraplégicas no Hospital da Restauração, o principal membro amputado é o pé. Então, isso é muito grave. Assim, essas pessoas, elas precisam, primeiro, elas precisam estar habilitadas. Isso é uma coisa que eu sei que não depende da Secretaria de Saúde, não depende do Detran, não depende do Estado de Pernambuco. Isso é uma alteração na lei a nível federal. Uma das campanhas que a gente fez, a gente comparou a moto com a arma. Para você comprar uma arma, você é obrigado a apresentar um mínimo de habilitação. Para você comprar uma moto, você não precisa mostrar habilitação, você não precisa mostrar nada. Só que, peraí, uma moto na mão de uma pessoa não habilitada, ela se transforma numa arma no nosso trânsito. Se transforma numa arma para a própria pessoa e para a sociedade. Então, isso é uma mudança de lei a nível federal, isso envolve propriedade privada, tem uma série de outras coisas que envolve, mas na nossa opinião, na opinião da saúde, na opinião dos médicos que estão na ponta, vendo essa verdadeira epidemia todo dia, desculpa, a população que não tem habilitação não pode ter acesso a um veículo e principalmente a uma moto. Quais os requisitos, né, que a pessoa precisa responder, né, e atender para ser habilitado, para pilotar uma moto? Para ser um condutor legal, né? Hoje ele tem que ter 18 anos, né, ser plenamente capaz, participar dos cursos para tirar a primeira habilitação, fazer o exame teórico e fazer o exame prático no Detran. A gente já tem no Denatran algumas iniciativas para melhorar, deixar um pouco mais exigente o processo de formação de condutor. O Denatran chegou a publicar uma resolução em que ele mudava o processo de habilitação para a categoria A, a categoria dos motociclistas, mas infelizmente, alguns meses atrás, diante da repercussão negativa por conta da mudança de uma taxa, lá ele terminou cancelando toda a resolução e indo estudar novamente. Então a gente já tem no Brasil alguma iniciativa em nível federal, mas é importante que o doutor tem frisado, que as pessoas comprem essa ideia, que as pessoas cobrem do Estado. Por quê? Porque quando as pessoas cobram do Estado a necessidade de uma habilitação mais exigente para a categoria A, ou a exigência de ter habilitação para comprar uma moto, por exemplo, elas obrigam o Estado a reagir.
E muitas vezes a população em casa fica no papel passivo, esperando que o Estado faça um trabalho de cuidar da sua própria vida. Eu acho que a gente tem alguma coisa meio invertida nos valores da nossa sociedade. Porque o Estado hoje ele tem que obrigar você a cuidar da sua vida, a cuidar da vida do seu filho, quando na verdade você é que devia estar cobrando do Estado. Faça alguma coisa me diga qual é o mais seguro, me diga como eu me transporto. E a gente tem o CEPAM, o DETRAN, todos os órgãos municipais investem muito em educação e em fiscalização para dizer uma coisa que a pessoa em casa, a população, deveria estar cobrando do Estado. Essa é a principal dificuldade, né, doutor? É o poder público, né, ser responsabilizado por tudo. As famílias, elas só atentam, né, para a problemática quando atinge alguém da própria casa, né? E quando atinge, o senhor mesmo falou no bloco anterior que tem ainda alguns condutores que insistem em continuar utilizando esse transporte de forma errada. Não tem problema nenhum, né, da pessoa se acidentar e voltar a utilizar essa motocicleta, mas que meio que refletisse antes de colocar em risco não só a própria vida, mas como a vida do pedestre, às vezes, quando tem atropelamento. Olha, as pessoas precisam entender que elas têm um papel na sociedade, que tem coisas que tem que partir dela. Não ficar esperando o Estado, tudo é o Estado, é culpa do Estado, é culpa do prefeito, é culpa do governador, é culpa do presidente. Mas peraí, o que eu estou fazendo para mudar a realidade do nosso trânsito? O que eu estou fazendo? Qual o meu papel? Então, uma sociedade na qual você tem um aplicativo que, se você sinalizar onde está a blitz do DETRAN, onde está a blitz da Operação Lei Seca, você ganha pontos, é uma sociedade doente. Desculpa, para tudo. Tem alguma coisa muito errada com a nossa sociedade. Você sinalizar onde está a polícia, que pode salvar vidas, pode coibir crime, violência, assalto, homicídio. Não é só trânsito, é tudo. Mas aí, se você sinaliza no aplicativo, você ganha, você ainda ganha pontos, você passa de fase. Então, qual é a sociedade que nós estamos construindo? O que as pessoas querem? O que cada um quer? Entendeu? Porque não adianta. Não há DETRAN no mundo, como eu disse, não há sistema público de saúde no mundo, não há previdência social no mundo que dê conta de uma coisa de mais de 200 milhões de habitantes sozinhos. A sociedade precisa fazer o seu papel. Então, uma pessoa que acha normal ir numa concessionária, comprar uma moto e sair pilotando, mesmo sabendo que ela não fez um desses cursos que o meu colega aqui disse, e ela acha isso normal, ela acha que isso não tem problema nenhum, ela acha a coisa mais natural do mundo, metade do nosso trânsito de moto não ter habilitação, entendeu? Não há fiscalização no mundo que dê conta se você pega uma população do nosso tamanho e metade não está nem aí, anda de moto sem habilitação. Então, a nossa sociedade, ela está doente, desculpa, ela está doente. Ela precisa parar para rever o país que ela quer construir, o trânsito que ela quer construir, a sociedade que ela quer viver. Exato. Quer complementar, Iveson? Fica à vontade. Quero sim. Tem um exemplo muito bem representativo disso que o doutor tem falado. A gente vai muito para o interior, nas caravanas DETRAN no município. O que você mais vê são pais carregando seus filhos sem capacete numa motocicleta. Eu cheguei a ver o cúmulo de ver um bebê de 8 meses sendo transportado entre a mãe e o pai. Uma coisa que mais me deixa chateado é que muitas vezes o pai está de capacete, a mãe está de capacete e a criança sem. E se você perguntar, ele vai dizer, não, meu maior tesouro é a criança. Eu sempre brinco o seguinte, se você tiver 2 milhões de reais, você vai transportar ele como? Vai pedir caixa forte, né, carro forte, segurança, você vai ter todos os cuidados para transportar 2 milhões de reais. Mas o maior tesouro do pai não é o filho? Então esse é que a gente deveria transportar da melhor forma possível. É importante dizer que criança só pode ser transportada acima dos 7 anos. A Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia defende que, em um esforço legislativo que fosse a partir dos 11. Porque a partir dos 7 anos a criança ainda não teria maturidade para segurar numa colisão, num acidente, uma queda de moto. Mas a lei diz que é a partir dos 7. Então quem dirige, quem pilota, quem leva criança de 7 anos para baixo na garupa da moto, além de ser flagrado em infração gravíssima, pode ter a CNH suspensa de 2 a 8 meses. E são 2 passageiros na capacidade, né? Isso, sempre 2 passageiros, que muitos levam 3 passageiros, né? Às vezes 4, já cheguei a presenciar no trânsito aqui da região metropolitana, hein? Onde tem uma fiscalização ainda maior, já vi 4 pessoas de uma Se moto. você for para a periferia aqui da cidade, das cidades aqui, você vê muito isso. Uma outra dica importante, capacete tem tamanho. Então, se você vai transportar uma criança acima de 7 anos na garupa da moto, procure o capacete de tamanho adequado.
Também, eu não sei se a gente vai falar em capacete mais à frente, se você quer que a gente traga A gente falou um pouco no bloco anterior, a gente já pode complementar agora. A gente falou, né, que o capacete é um dos principais itens de segurança, né, que ainda é esquecido pelos motociclistas. A gente apontou, né, um levantamento da Universidade de Pernambuco, a UPE. Esse levantamento foi realizado nas grandes emergências aqui do nosso estado. Eu queria só voltar aqui o número, né? Desse levantamento mostrou que de 10 vítimas, a cada 10 vítimas, 4 não estavam usando o capacete. 40%, veja que absurdo. Essa mesma pesquisa, que é do Colégio de Cirurgia Bucomaxilofacial, que é um parceiro nosso muito importante, eu quero agradecer aqui ao colégio, eles provaram cientificamente que o capacete mais adequado, há uma coisa que a gente já sabia, o capacete mais adequado é o capacete fechado, aquele que protege o queixo, com a cinta jugular atacada. Porque no caso de um acidente, se a cinta estiver aberta, o capacete é a primeira coisa que foge da cabeça. E a gente também brinca bastante, usando o humor, que o para-choque do motociclista é a testa. Só que o para-choque de um veículo aguenta algumas toneladas. A testa, o doutor pode até falar, não aguenta muita coisa. Não tem para-choque a motocicleta. O passageiro, geralmente, numa colisão também, ele é arremessado para mais longe, né? O impacto dessa batida, quem sofre mais é quem pilota ou quem está na garupa, para a gente refletir um pouco mais, né, do nosso comportamento no trânsito, doutor. Vamos falar um pouco dessa capacidade, né, de impacto. Nosso corpo aguenta muito impacto? Não, assim na como moto não. Na né, moto não. E uma coisa que o Iverson está falando é as pessoas até usam o capacete, mas eles não estão amarrando o capacete. Então, quando ocorre o acidente, o capacete voa e o traumatismo craniano tem chegado na restauração, tem chegado nas nossas emergências. Então, a importância de usar o capacete certo e fechar o capacete. A viseira também tem que estar baixada. A viseira também tem que estar baixada, isso inclusive é legislação, tem que estar baixada. E num acidente, tanto quem está pilotando quanto quem está na garupa, o impacto é o mesmo para os dois. O impacto ele é grande, não tem anteparo. O anteparo é o próprio corpo da pessoa. Por isso que é um politraumatizado. Todo acidentado de moto é um politraumatizado. Então, ele tem trauma de crânio, ele tem trauma de tórax, ele tem trauma nos membros. Então, por isso que ele precisa de um neurocirurgião, de um cirurgião geral e de um ortopedista, no mínimo. Na primeira avaliação, quando entra na emergência da restauração, no mínimo ele vai ser examinado por esses 3 médicos. E esses gastos, né? Só no ano passado resultou ali em R$1 bilhão aos cofres públicos. Dinheiro que poderia ser utilizado para prevenir várias doenças, várias epidemias. Para tratar doenças que não são evitáveis. Nossa população está envelhecendo, cada dia mais a gente tem tido o crescimento do câncer e esse dinheiro poderia estar sendo aplicado no tratamento, nas cirurgias, quimioterapia, radioterapia dessas pessoas e idosas. Então, e esse dinheiro acaba sendo gasto com uma coisa que é totalmente evitável, né? E só cresce, né, os números a cada dia. Vou pedir licença agora aos convidados, daqui a pouco a gente volta para refletir mais sobre o assunto. Vamos a uma rápida pausa e até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Hoje estamos falando sobre a prevenção de acidentes com motos. E o condutor de uma moto, ele não está numa competição e sim no meio de transporte. É bom que isso fique bem claro, né? O qual ele tem o dever de dirigir com segurança e também com prudência. Os motociclistas que agem com agressividade, por exemplo, que querem ali driblar obstáculos a qualquer custo e aceleram, né? Mesmo em locais proibidos, eles tendem a causar, né, problemas para si e também para terceiros. O que o motociclista ele deve saber é que não pode fazer ultrapassagens, por exemplo, pela direita, já que é uma ultrapassagem proibida por estar no provável lado cego do motorista do carro, que nem sempre ele vai conseguir ver a moto atrás dele. Então, o que mais que o condutor da moto precisa saber? Nessa ultrapassagem à direita é muito claro, muito bem já esclarecido, já na formação desse condutor, não é? Desse piloto. Quais outras coisas que a gente poderia trazer de dicas para o motociclista que está em casa nos acompanhando? O que é que ele deve ter ciência, né? Além dessa proibição da ultrapassagem, o que mais a gente poderia destacar, Iverson Corrêa? Eu acho muito importante o assunto que você trouxe agora, que é o do excesso de velocidade. A principal infração, segundo nossas estatísticas,
autuada aqui em Pernambuco é o excesso de velocidade. Então, o pernambucano ele costuma pilotar, dirigir seu veículo, pilotar sua moto com muita velocidade. Geralmente, quando a gente fala em acidente de trânsito, as pessoas acham que, por conta do problema ser muito grande, a solução também vai depender, vai exigir um esforço muito grande. Mas isso é uma falácia, porque, na verdade, são pequenas mudanças individuais que vão fazer. Nesse caso, por exemplo, a Organização Mundial de Saúde diz que se a gente reduzir em 5 km por hora a velocidade média, podemos reduzir em até 30% as mortes por acidente. Então, se você anda hoje a 70 km por hora, que eu acho que deve ser a média que as pessoas circulam nas grandes cidades, se você reduzir para 65, você ainda vai estar provavelmente fora do limite considerado aceitável e seguro para você e para o pedestre. Mas você já vai estar contribuindo para a redução dos acidentes. Veja, a gente não está pedindo para a pessoa reduzir pela metade, está pedindo para a pessoa reduzir para 40 por hora. Comece reduzindo 5 km por hora e coloque essa meta a cada mês para que você alcance aquela velocidade regulamentada pela via. Quanto maior a velocidade, doutor Hélio, quanto maior a velocidade, maiores serão os traumas que essa pessoa vai sofrer, né? Diretamente proporcional à gravidade do acidente com a velocidade que aquele condutor, né, que aquele piloto estava exercendo naquele momento do acidente? Exatamente. Esses limites de velocidade que são estabelecidos pelo Detran, eles não são sem estudo, um embasamento né? Não é algo científico. Aleatório, né? Eles têm um porquê. Então, um acidente de até 60 km por hora, a chance de você sobreviver é grande. Um acidente entre 60 e 80 km por hora, essa chance já diminui pela metade. Um acidente acima de 80 km por hora, a chance de você sobreviver cai e cai muito. Acima de 100 é praticamente fatal. E hoje em dia, principalmente nos veículos, né, não nas motos, mas nos veículos que tem 1, 2, 4, 7 airbags, as pessoas acham que não, eu estou cheio de airbag, eu estou tranquilo. E vai a 100, 120, 130. A 120 km por hora não tem airbag que dê jeito, não. A gente falou dessa questão da ultrapassagem pela direita. Muitos se envolvem, né? Muitos motociclistas se envolvem em acidentes por conta de infringirem, né, essa determinação e ainda insistem em ultrapassar pela direita e se envolvem em acidentes? Ou é coisa rara, né? O excesso de velocidade a gente viu que é o principal fator, né? A principal causa de acidente também. É o excesso de velocidade, a mistura de álcool e direção e a manobra, a forma de pilotar agressiva, que inclui a ultrapassar pela direita, que inclui furar sinal vermelho, né? Não respeitar o sinal vermelho, transitar no corredor em alta velocidade, porque transitar no corredor a gente sabe que é permitido, mas é importante que ao se aproximar principalmente de polos geradores de pedestres como escolas, hospitais, semáforos, o motociclista que estiver transitando no corredor, ele diminua a velocidade, porque geralmente o pedestre pode estar atravessando e ali você causar um atropelamento. E pela direita é sim um comportamento de risco, porque como você falou, existem os pontos cegos do veículo e que geralmente coincide com as colunas do veículo. O veículo tem 2 colunas na frente e 2 colunas atrás. E realmente a moto ela desaparece do retrovisor. E aí numa mudança de faixa, numa mudança de direção para virar à direita ou virar à esquerda, o condutor do veículo pode terminar causando um aborreamento ou uma colisão com uma moto e levando o motociclista a óbito. Ok, vamos trazer aqui algumas telas agora para ilustrar ainda mais o nosso bate-papo. São dicas para evitar acidentes com moto. Temos aqui alguns tópicos e vamos refletir sobre isso, passando essa dica para quem está em casa nos acompanhando. A primeira fala sobre velocidade. Diminua a velocidade quando houver incertezas na rua ou também na estrada. Esse é um ponto muito importante. Sempre reduzir, né? Nunca acelerar mais. Se tiver, né, inseguro para fazer alguma manobra, tem alguma incerteza ali naquele trajeto, naquela rua, melhor você reduzir a velocidade. Com certeza. Moderação e velocidade deveriam andar sempre juntos. Já tem vários estudos que provam que se você aumentar muito a velocidade, você não economiza muito tempo, mas aumenta em muito o risco de morrer ou de matar alguém. Próxima tela, vamos aqui com outra dica para você evitar acidentes com moto. Não ultrapasse sem ter certeza, a gente falou um pouco mais sobre isso. E segue para a próxima tela agora para passar outra dica. Essa da ultrapassagem a gente já falou, né, Y? Tem uma informação que a gente poderia acrescentar. Fica à vontade. Numa ultrapassagem, o que é costume de acontecer? Uma colisão frontal com outro veículo. É importante dizer que numa colisão frontal,
a força de um veículo é somada à força do outro veículo. Então, se você bate a 100 km por hora e o outro veículo vem a 100, a sua colisão vai ter força de como se você tivesse a 200 km por hora. Então, mais uma vez, fica aí mais um reforço para você ter mais cuidado na hora de ultrapassar. E um acidente, né, doutor Hélio, a 200 km por hora, com certeza, né, pode ser fatal. Deve ser fatal, Com 200 certeza. km. Não sobra nada. Nem capacete, né? Nem capacete, nada. Não aguenta. A gente tem visto, e isso foi uma coisa que no início o Dr. João Veiga falou, o aumento da gravidade. Então, embora no Recife, na região metropolitana, esteja ocorrendo uma diminuição do número de acidentes, mas o número de acidentes graves tem aumentado. Uhum. E isso está ligado diretamente com a O velocidade. excesso da velocidade. Vamos à próxima tela. Outra dica para você, motociclista: não salte em lombadas, né? Isso é muito importante para os motociclistas. Esse comportamento de saltar ali em lombadas é complicado. A gente fala em lombadas físicas, né? Porque tem lombada eletrônica, você respeita ali o limite de velocidade, mas nas lombadas físicas, né? Não saltar. Não saltar até Não é infração. Ou é infração isso? Veja, ele pode ser autuado por estar dirigindo sem os devidos cuidados, é uma infração. Ou então por estar fazendo malabarismo, que é uma outra infração. Então ele pode sim ser autuado. Mas o mais importante é falar de que isso expõe você de forma desnecessária ao risco de uma queda e de causar um outro acidente, porque pode vir um veículo atrás e não consegue parar e tem que desviar e termina atropelando o pedestre, por exemplo. Né? Próximo ponto, vamos aqui a outra dica. Ficar muito tempo longe da moto pode acarretar ali em perda de reflexo, né? Muito tempo longe da moto pode acarretar em perda de reflexo. Porque você tem uma memória corporal do ato de conduzir. Então você pode perder essa habilidade temporária que você recupera depois que voltar a pilotar. Mas aí eu quero aproveitar e dizer para a população que o Detran Pernambuco, em parceria com a maior montadora de motos do país, fornece um curso de pilotagem defensiva para aqueles habilitados totalmente gratuito. É só entrar no site do Detran, www.detran.pe.gov.br. No canto direito vai ter um banner, curso de pilotagem gratuito, a pessoa se inscreve. Aqui em Recife, nós temos uma turma a cada 15 dias e em Paulista também. E vamos seguindo no interior junto com a caravana Detran nos municípios. Ok. Ótima dica para você que está em casa. Se estiver interessado, acesse aí o site do Detran. Tudo é válido, né, doutor? Para evitar acidentes, para priorizar a vida, que é o bem mais importante que a gente tem, né, doutor? Exatamente. A prevenção ela é fundamental no dia a dia da pessoa. Então, tem que ser uma rotina, tem que ser um costume. Ela tem que estar no dia a dia seguindo todos os procedimentos de segurança. Da mesma forma que a gente segue os procedimentos de segurança quando vai fazer uma viagem de avião, exatamente todo dia os comissários de bordo repetem aqueles procedimentos de segurança do avião. Para pilotar uma moto, estar no nosso trânsito com a moto, é a mesma coisa. Antes de sair com a moto, conferir o capacete, conferir se está com os equipamentos de proteção para quem trabalha, para quem é mototaxista, para quem é motoboy. Então, seguir uma rotina de segurança, isso é fundamental. Para quem tem, né, a moto como um serviço remunerado, ele precisa seguir outros requisitos na mais, né? Sim. O piloto comum precisa de equipamento de proteção além do capacete ou não é obrigatório? Precisa do ponto de vista de segurança. Infelizmente, a legislação ela até traz essa previsão de que será obrigado outros equipamentos, mas o CONTRAN ele ainda não regulamentou quais seriam esses equipamentos. Mas a gente sempre frisa, uma coisa que o doutor também sempre frisa, usar o sapato fechado, calça de tecido grosso, camisa de manga longa, de preferência jaqueta. Isso não vai evitar que você tenha um acidente, o que vai evitar é seu comportamento. Mas pode diminuir os efeitos desse acidente. Ok, vamos à próxima dica. Temos aqui outra tela. Se pilotar, se você tem, né, o hábito de pilotar todos os dias, não abuse da confiança, né? Porque quanto mais vai pegando ali a praticidade, né, a habilidade ali naquela moto, vai ficando um pouco mais ousado, né? Vai arriscando um pouco mais. Então, não abusar da confiança vai contar muito, né, para você evitar também esses acidentes. Com certeza. Se na outra dica era a pessoa que fica muito tempo sem pilotar, a gente até pede que se essa pessoa for muito tempo sem pilotar, comece pilotando por vias menos movimentadas e em velocidade mais moderada. Por outro lado, essa dica já traz o oposto. Aquele que pilota há muito tempo, que conduz sua motocicleta há muito tempo, se torna autoconfiante. Existe uma estatística da Polícia Rodoviária Federal que diz que a maior parte dos acidentes ocorre nas rodovias do Brasil
em tempo bom, de dia e em pista reta, e com via boa, em boas condições. Por quê? Porque nessas condições, o condutor, ele relaxa, ele se sente mais confiante e essa dica vem muito bem a calhar. E o doutor falou no começo do programa, bem destacou, né, que às vezes em trajetos pequenos, né, ali próximo à residência, vai a um supermercado, descuida, não usa o capacete e o acidente vai lá e acontece, né, doutor? Essa confiança exagerada, né? A confiança exagerada e a falta da rotina de segurança. Dependente se eu vou ali na esquina ou se eu vou trabalhar, eu tenho que sair com capacete, com sapato fechado, com todas, o cuidado é o mesmo. Trajetos curtos ou trajeto longo, o cuidado tem que ser o mesmo. Ok. Próxima tela, olha aqui o que diz essa tela, essa dica para você que está em casa. Pilote sempre com a luz acesa, né? Inclusive é obrigatório, né? A lei exige que a motociclista a moto seja pilotada sempre com o farol aceso, sob pena de ser autuado por infração gravíssima, inclusive com suspensão do direito de dirigir de 2 a 8 meses. Então é importante, a maioria das motos hoje, das motocicletas, quando você liga a moto, automaticamente ela acende o farol. Se você tem uma moto mais antiga ou se está com defeito, é importante que você conserte para não ser autuado. Próxima tela, próxima dica para você, piloto, olha só. Cuidado com os veículos estacionados, né? Preste muita atenção onde você está seguindo, né? Qual fluxo que você está seguindo, porque às vezes tem alguns veículos estacionados, às vezes irregulares, às vezes não. Principalmente com o pedestre. O pedestre ele pode estar ultrapassando, tentando atravessar a via, a pista, por trás do veículo que está estacionado. E aí ele aparece para o motociclista de forma rápida, de forma surpreendente, e o motociclista não consegue parar sua moto e causa um atropelamento. Por isso que a gente sempre diz, velocidade não, velocidade não, velocidade não. Diminua a velocidade, porque no caso desse, você consegue parar a sua motocicleta com segurança. Porque assim que se para essa motocicleta, desceu ali daquele veículo, você se torna um pedestre. Então tem que pensar no próximo também, né, doutor? Tem que se colocar no lugar do próximo para evitar muitas coisas. O nosso trânsito é exatamente isso. O nosso trânsito reflete o nosso convívio com a sociedade. Então o convívio no trânsito, ele precisa ser harmônico, ele precisa ser pensando no próximo, ele precisa ser com cuidado com o próximo, os veículos maiores tendo cuidado com os veículos menores e assim indo até uma bicicleta. Outra dica importante para você que está em casa, olha só, cuidado também com os cruzamentos, atenção motociclistas, né? Vai pegar ali, passar por algum cruzamento, né? Preste muita atenção. O que é que a gente poderia trazer de dica, Iveson? Tem duas dicas bem importantes relacionadas a esse assunto. Primeiro, o motociclista que assim que o semáforo muda de cor, ele acelera. Isso é um comportamento de risco, porque você pode ter um condutor de um outro veículo que vai furar o sinal vermelho, vai ultrapassar o sinal vermelho, ou que está desatento, e aí isso causa muita colisão nos cruzamentos. A outra dica é justamente o comportamento contrário. Não seja você, piloto de motocicleta, que fure o sinal vermelho. O semáforo foi pensado e foi colocado naquele local exatamente porque ali tem muitas potencialidades de conflitos entre vários atores. Pedestres, condutores de veículos de vários tamanhos e portes. Então o semáforo está ali para proteger você também, motociclista. Quando você respeita ele, você protege a si mesmo e a todos que estão circulando. Próxima e última dica aqui desse bloco para você que está em casa, olha só, não é correto frear em curva, né, com a moto inclinada. Existe aí uma questão física, né? Tem uma campanha bem famosa aí no Brasil que diz que a gente pode até fugir das leis do trânsito, mas das leis da física ninguém consegue fugir. Então existe aí o exercício de uma força, a força centrífuga, né, que empurra para fora quem entra numa curva. Se você freia isso, você diminui o atrito do pneu com o chão, isso pode causar uma derrapagem e um acidente que pode ser grave. Ok, tem aqui algumas participações através do nosso WhatsApp, 99209-4819. Você tem algum depoimento ou tem alguma dúvida sobre o tema, pode mandar aqui para a gente vai ler ao vivo, 99209-4819. Tem a participação aqui do Flávio Marques, ele que está acompanhando o programa através da internet. Ele fala lá de Campina Grande, na Paraíba. A gente agradece aqui a audiência do Flávio Marques. Ele fala o seguinte, se falou aí no programa sobre aplicativo, né, que denuncia, né, onde tem blitz, onde mostra onde tem blitz, e o condutor errado, ele foge da lei, que vai corrigir, quem vai corrigi-lo e orientá-lo. Mas a pergunta dele é a seguinte, ele quer saber, e a polícia que está responsável pelas blitz e que utilizam, né, a sua autoridade de polícia e às vezes aceita a propina, né, intervindo ali com o condutor que está errado.
burlar a lei, né? O que é que vocês têm a dizer sobre isso? O que é que a gente poderia falar para o Flávio Marques de Campina Grande? Ele fala que é errado sim esses condutores, né, que compartilham blitz através de aplicativos, mas também pelo que ele fala aqui, ele diz que considera muito errado também os policiais que cobram propina para passar aquele condutor que está errado. Ele quer saber a opinião dos convidados sobre isso. Esses marginais travestidos de Estado, né, que são os agentes públicos que são corruptos, eles cometem um crime e devem pagar por isso. E é importante a gente dizer que o Estado também tem que fazer a sua parte e através das corregedorias, dos órgãos de trânsito e das polícias, cobrar e prender, expulsar e dar a punição adequada. Mas é importante dizer que todo corrupto, ele só é corrupto quando encontra um corruptor. Então, no mínimo, você tem que ter alguém disposto a oferecer uma propina para se livrar de alguma sanção. Então, nesse caso, a gente volta para aquela mesma questão que a gente tem tratado aqui. Você que está em casa, você quer estar contribuindo para os índices de criminalidade, as mortes nos acidentes de trânsito, ou vocês querem ser parte da solução? Se quiser ser parte da solução, respeite as leis e não participe desse jogo, que é um jogo que não apenas afeta aquela relação de corrupto e corruptor, mas influencia todo o Estado brasileiro. A gente está vendo aí, em camadas muito superiores, como esse jeitinho brasileiro de aceitar essa corrupção pode ser prejudicial ao país. Depois não vai reclamar, né, da situação do país, onde você também não dá o exemplo, não toma uma iniciativa, né, doutor Hélio? Exatamente. Não adianta querer cobrar dos nossos governantes em Brasília uma ética que no seu dia a dia você não tem, não aplica. Aí volta aquela história que ele citou da sinalização do aplicativo que você ganha até ponto. Se você acha isso correto e participa disso, desculpa, você não pode exigir nada dos seus governantes. Entendeu? Então, a Operação Lei Seca ela é um exemplo de correção nisso. O modelo foi criado no Rio de Janeiro e é um modelo que hoje é difundido por vários estados do país e é um modelo que justamente ele conseguiu se blindar contra esses desvios de conduta. Porque numa blitz da Operação Lei Seca, você nunca é abordado por uma única pessoa. Você é abordado pela polícia, é conduzido ao agente do Detran que faz o teste do bafômetro e é liberado pelo agente da Secretaria de Saúde. Então, um único agente público ele não tem o poder de te liberar. Então, por mais que ele quisesse cobrar alguma propina, ele não teria o poder de te liberar da blitz da Operação Lei Seca, porque você fracionou o processo de abordagem por 3 órgãos e 3 órgãos distintos e diferentes. Então, a Operação Lei Seca, ela é, por esse modelo, ela é blindada desse tipo de desvio de conduta. Tanto que, nesses anos todos, não só aqui em Pernambuco, mas no Rio e nos outros estados que adotaram esse modelo de Operação Lei Seca, você não vê nenhum caso de propina. E a gente, destacando a importância dessas blitz, a gente lembra, né, que muitas delas também são cumpridos mandados de prisão em aberto, né? Identifica ali suspeitos de crimes que estavam com mandados de prisão abertos e foram cumpridos, né, com a ajuda dos policiais envolvidos ali naquela operação. Pessoas que acabaram de cometer um crime e foram paradas e presas pela blitz, pessoas que estavam indo cometer crimes e estavam armadas e aí na blitz foi identificado que elas estavam armadas. Então, as blitz, elas não salvam só as pessoas que beberam e estão dirigindo. Elas acabam também sendo um ator na segurança pública do Estado. Vamos falar daqui a pouquinho mais sobre essa questão da importância das blitzes, né? Vou pedir licença agora porque eu tenho que ir a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Estamos de volta com mais assunto do dia. Hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre a prevenção de acidentes com motos. E a partir deste momento vamos conferir as oportunidades de emprego disponíveis para hoje. Preste muita atenção e boa sorte! A você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, preste muita atenção às oportunidades. Confira. Olha só, uma vaga, princípio, né, para assistente de buffet, uma oportunidade, ensino médio completo é a exigência, experiência de 6 meses, salário R$ 954,
uma vaga para assistente de buffet. Próxima oportunidade, vamos conferir juntos, uma vaga para analista fiscal, uma oportunidade, exigência que você tenha ensino superior completo, experiência de 6 meses, R$1.000 é o salário, uma vaga para analista fiscal. Vamos conferir juntos mais oportunidades de emprego, uma vaga para auxiliar de faturamento, uma oportunidade para você preencher essa vaga, a exigência é que você tenha ensino médio completo, experiência de 6 meses, R$1.100 é o salário. Você que está em casa se interessou por uma dessas oportunidades? Elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Avenida Rio Branco, número 155, e o telefone para contato é o 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, mais uma vez, desejo a você boa sorte. Agora a gente volta a falar sobre a prevenção de acidentes com motos. Temos algumas participações através do telefone. Vamos conferir aqui quem ligou para a gente e mandou pergunta, né? Primeira pergunta aqui é do Lucas Moura, ele que é de Camaragibe, ele quer saber o seguinte: ao viajar, qual a maneira correta de colocar a bagagem na moto? É a dúvida do Lucas Moura, de Camaragibe. Ele pode usar o baú regulamentado, pode usar a grelha também, só que ele tem que ter o cuidado para que ela não se desprenda para causar acidente para outros condutores, e a bagagem também não pode influenciar ou diminuir a eficiência dos retrovisores, e não pode cobrir a visão dos retrovisores. Se ele seguir essas dicas, com certeza ele vai viajar com mais segurança. Ok, vamos ver de quem é a próxima participação. Temos outra pergunta. A próxima dúvida é do Marcos Guerra, ele que mora em Olinda. Marcos quer saber o seguinte: é importante manter a visão no ponto mais longe possível quando estiver na estrada? É a pergunta do Marcos Guerra, de Olinda. É importante manter essa visão, mesmo que distante? Com certeza, é o que a gente chama de olhar o ponto futuro. Não ficar focado apenas no veículo que está à sua frente, mas olhar sempre o veículo que está à frente desse veículo. Por quê? Se aquele veículo fizer uma frenagem de emergência ou tiver um lixo na rua, ele precisar fazer uma mudança de direção repentina, o veículo na sua frente vai ter que frear e você pode se envolver no acidente. Então, essa é uma dica bastante importante para quem viaja em estrada. Não olhe apenas o que está imediatamente à sua frente, mas sempre um ponto futuro. Ok, vamos ver de quem é a próxima participação. Outra pergunta da Marta Lima, de Paulista. A Marta quer saber o seguinte: quero saber mais sobre os equipamentos de segurança para quem utiliza a moto. É a dúvida da Marta, que mora em Paulista. Temos o capacete, que é obrigatório, né? Capacete fechado, aquele que protege o queixo com a cinta jugular. De preferência, nós temos um tipo de capacete chamado Robocop, que é aquele que sobe a queixeira. Ele é seguro, mas não é o mais seguro, porque no acidente, essa presilha que movimenta ele pode se soltar e seu queixo pode ficar vulnerável. Além disso, luvas, é importante estar com luvas para aumentar a aderência no guidão. É importante estar com cotoveleiras e joelheiras, para uma caso de acidente proteger as articulações. É importante estar de sapato fechado, tá? De preferência bota, porque se você precisar frenar com alguma urgência em baixa velocidade, você pode pôr o pé no chão sem maiores lesões. Além disso, calça de tecido grosso, calça comprida de tecido grosso e jaqueta de tecido grosso também. Eu sei que no nosso clima talvez não seja o mais confortável, mas entre o mais confortável e o mais seguro, é melhor o mais seguro. E também, se você estiver na estrada, vai ter sempre uma brisa fresca, mesmo em velocidade baixa, para lhe refrescar. Ok, vamos ver de quem é a próxima participação. Temos outra pergunta. Paulo Souza, que mora no Ibura, ligou para a gente, quer saber o seguinte: não existe sinal totalmente verde para moto? Olha, em Pernambuco eu não conheço ninguém, porque em alguns locais você tem moto vira direita, moto sempre livre. Em Pernambuco eu não conheço nenhuma cidade que tenha essa possibilidade para o motociclista. Ok, vamos seguir agora para responder as perguntas que estão chegando através do nosso WhatsApp. Você tem dúvidas, pode mandar ainda para a gente, 99209-4819 é o nosso WhatsApp. Temos a participação aqui do João Paulo. O João Paulo está acompanhando o programa através da internet. Ele fala lá de Cuiabá, no Mato Grosso. Ele fala que perdeu o tempo de tirar a CNH, a primeira CNH. Venceu o tempo, ele diz. Tem algum benefício da próxima vez que vou tirar novamente, que for tirar novamente, vai ter algum benefício? Olha, como o processo de habilitação ele é delegado aos DETRANs, e os DETRANs são órgãos estaduais, era preciso ver como o DETRAN do estado dele se colocou nesse caso. No nosso caso, a gente tem uma espécie de reabertura de processo,
que pode ou não aproveitar a parte teórica. E isso daria a ele uma vantagem, digamos assim. Mas em Cuiabá eu não saberia dizer, no estado de Mato Grosso, Cuiabá, né? Isso. Eu não saberia dizer como o Detran do Mato Grosso procede. O que a gente sabe dizer com muita propriedade é que a lei seca aqui no nosso estado tem sido um instrumento muito útil, né, para combater não só acidentes, mas também como combater alguns crimes, né? Como a gente bem destacou, o doutor Hélio, ele falou para a gente da importância dessas blitz que vem auxiliando, né, e da importância também de você não, né, meio que não compartilhar essas blitz, né, através de aplicativos que existem, aplicativos que proporcionam esse compartilhamento e às vezes até dá um incentivo, né? Você passando de estágio, né, doutor? Para se combater isso. O poder público, né, poderia intervir nesses aplicativos? O que é que seria possível fazer para evitar, né, que mais pessoas compartilhem blitz e ganhem pontos, né, se destaquem num aplicativo como este? Olha, essa também é uma alteração que precisa ser a nível de Congresso Nacional, a nível federal. A gente não é contra os aplicativos de mobilidade do trânsito, pelo contrário, a gente ajuda até na própria fluidez do trânsito. O que a gente é contra é do íconezinho que tem lá que sinaliza onde tem a polícia. Todos os outros ícones, na nossa visão, são úteis para o nosso trânsito, melhoram a qualidade do nosso trânsito e ajudam as pessoas. Mas esse íconezinho que você pode sinalizar onde está a polícia, eu acho isso um absurdo, e só que isso é uma lei que precisa ser mudada, uma proibição que precisa ser realizada a nível federal. E se existindo a lei, né, tem algumas pessoas que ainda conseguem, né, burlar essa lei, né, Iveson? Eu até costumo dizer, o Brasil é bom para fazer lei. Nós temos o Instituto da Criança e do Adolescente, que é lindo. O Código de Trânsito é fantástico. A Organização Mundial, a ONU, diz que nossa lei com relação à alcoolemia, por exemplo, está entre as melhores do mundo. Tem países aí que têm tolerâncias até maiores do que a nossa, que é tolerância zero, né? Mas, do mesmo jeito que o Brasil é muito bom para fazer lei, o brasileiro também é muito bom para burlar lei. Então, eu imagino que se a gente proibir o ícone, o brasileiro vai pegar um ícone que é pouco usado e já está fazendo aí um movimento para dizer, ó, toda vez que eu postar isso, vai significar essa situação. O que é absurdo, porque qual a necessidade que a pessoa tem de alertar alguém que a polícia está lá? A única pessoa que gostaria de saber onde a polícia está é o ladrão. Aí volta naquele problema que eu te falei, que a nossa sociedade ela está doente. Ela precisa entender que país ela quer construir, qual o futuro que ela quer dar para os seus filhos, e envolve isso. Esse famoso jeitinho brasileiro não dá mais para ser assim. Nós não estamos mais conseguindo viver e conviver com isso. E eu acho que um bom insumo para a gente começar a mudar é apresentar o agente público como amigo da sociedade. O policial militar, o agente de trânsito, ele não é inimigo da sociedade, ele está ali para proteger. Eu mesmo conheço no Detran e quero mandar aqui meus mais sinceros agradecimentos à equipe de fiscalização do Detran. Eu conheço vários agentes que são super comprometidos, que inclusive fazem, mesmo quando terminou a operação, está voltando para casa, se ele vê uma infração, ele é capaz de parar e autuar. Por quê? Porque ele entendeu que o papel dele é proteger a vida. Então é importante para você que está em casa, quando vê um agente, não veja ele como inimigo. Na verdade, ele está ali para lhe proteger. É para pegar quem é infrator, quem é ladrão, quem é criminoso. Esses não são nossos amigos. Esses têm que sentir o peso do Estado. Ok, tem uma pergunta, né, que chegou por telefone. Vilma dos Santos, ela que mora em Afogados, tem 41 anos e pergunta o seguinte: qual o tempo de recuperação para acidentes envolvendo motos, como por exemplo, fraturas expostas? O tempo médio tem sido 6 meses, mas isso pode ser um pouco menos e pode ser muito mais. Então tem casos de mais de 1 ano de recuperação e tem casos que a pessoa não se recupera, que entra dentro dos 11% que a gente já citou aqui, do que é atendido na restauração, que acaba ficando com a sequela permanente e acaba ficando em auxílio doença e aposentadoria por invalidez na Previdência Social. Temos aqui outra participação por WhatsApp, 99209-4819. O Marcelo, que mora em Gaibu, ele gostaria de saber o seguinte: qual a maneira correta de estacionar as motos? Porque ele diz que vê tantas pessoas, né, estacionando de qualquer forma. Tem uma maneira adequada de se estacionar a moto, Wilson? Primeiro é observar se a via é regulamentada. Geralmente a regulamentação pede que seja estacionada em 90 graus, mas é importante que você observe se existe a regulamentação, a placa daquela de estacionamento regulamentado que diz como é que deve ser estacionada. Não existe uma regra geral,
para dizer como você deve estacionar a motocicleta ou não. Eu acho que a forma mais adequada para um cidadão é de, ao estacionar, verificar se aquela forma vai atrapalhar o fluxo de veículos e o fluxo das outras pessoas, que tanto quanto ele têm o direito de transitar com fluidez e segurança no espaço público. Ok, vamos falar agora do trabalho que é desenvolvido pelo DETRAN e também pelo Comitê, né, Estadual de Prevenção aos Acidentes de Moto, né, da Secretaria Estadual de Saúde, né, doutor Hélio? Doutor Hélio é coordenador de Educação. Já há 8 anos o comitê existe, né, doutor? Desenvolvendo um excelente trabalho. Para quem está em casa conhecer um pouco mais, né? O que é que faz o setor de educação do Comitê Estadual de Prevenção aos Acidentes de Moto da Secretaria Estadual de Saúde? Faz o trabalho em parceria com a Operação Lei Seca, de palestras em universidades, em escolas de adolescentes, em universidades de adultos jovens, que são que utilizam a moto, utilizam a cinquentinha no dia a dia, em empresas que se utilizam muito de motoboys, como grandes pizzarias, grandes empresas de entrega de água. E nessas palestras a gente leva uma equipe, inclusive com cadeirantes, que se tornaram cadeirantes por vítimas de acidente de moto. Então eles dão o testemunho da vida deles, contando exatamente o que eles passaram, o que aconteceu para eles se tornarem cadeirantes e todas as consequências que eles levam até hoje, às vezes por uma imprudência, por um minuto de imprudência que leva a uma consequência para o resto da vida. Então, essas palestras elas têm como objetivo conscientizar, abrir os olhos, alertar. Por isso que essas equipes de educação são formadas por pessoas vítimas de acidente de moto e nas escolas de construir o cidadão, a criança, o adolescente, já com a visão de trânsito seguro, já com a nova realidade, porque, como eu disse, para o adolescente e para a criança é muito mais fácil de crescer já com a cultura de educação no trânsito. Para o adulto já é mais difícil, então você tem que ter um trabalho de educação mais impactante e muitas vezes só com a fiscalização mesmo que ele consegue se corrigir. A Escola de Trânsito do DETRAN também tem esse papel, né? Temos, inclusive essa é uma parte que nos dá orgulho de falar. O DETRAN tem feito muita coisa na área da educação. Nós temos campanhas diversas, lançamos campanha na TV, campanha no rádio. Quem não lembra da campanha usando o bode gaiato no São João, que teve bastante sucesso. Além disso, nós temos uma caravana DETRAN nos municípios, que vai até o final da gestão em mais de 100 cidades, são quase todas as cidades do estado de Pernambuco. Nós temos trabalho diretamente com as entidades credenciadas, CFCs, que são as antigas autoescolas, ou aqueles que formam os instrutores para trabalhar no CFC. E nós da Escola Pública de Trânsito temos um pool de serviços colocados à disposição, que trabalha desde a criança, com um projeto como, por exemplo, a Rede de Colaboração Professor Amigo do Trânsito, que no ano passado alcançou mais de 174 mil alunos de 41 cidades aqui em Pernambuco. Eu quero agradecer aos parceiros, às prefeituras parceiras. Esse ano a gente está com 71, então vamos dobrar. Temos curso de pilotagem defensiva e uma série de outros projetos aí. Se você quiser saber, entra no site do DETRAN que está tudo lá. Pedir licença aqui aos convidados para a gente conferir o resultado da nossa enquete. Fizemos uma pergunta no começo do programa. A pergunta foi se você acredita que a imprudência é a maior causa de acidentes com motos. 87% das pessoas que participaram, que ligaram para a gente, responderam que sim, que acreditam que a maior causa de acidentes com motos é a imprudência. 13% responderam que não. A você, muito obrigado por sua participação. Temos agora 1 minuto para dividir entre os convidados para as considerações finais. Quero dizer que foi um prazer recebê-los aqui no nosso programa. Doutor Hélio Calabria, coordenador de Educação do Comitê Estadual de Prevenção aos Acidentes de Moto da Secretaria Estadual de Saúde. Muito obrigado. Considerações finais, doutor. Fique à vontade. A gente gostaria de agradecer a vinda no programa. É sempre importante estar levando essa informação para as pessoas. A gente quer dizer que a gente não é contra a moto, o Comitê de Prevenção não é contra a moto. Pelo contrário, a gente faz um trabalho para justamente proteger, prevenir e salvar a vida dos usuários de moto. Então, todas as nossas informações são informações, às vezes, um pouco fortes, mas que têm o objetivo de criar esse alerta e fazer com que as pessoas tenham uma condução mais consciente na moto. Mais uma vez, muito obrigado, doutor Hélio. Também queria agradecer ao Iveson Correia, ele que é gerente da Escola Pública de Trânsito do DETRAN Pernambuco. Iveson, muito obrigado. Considerações finais, fique à vontade. Muito obrigado pela oportunidade de falar mais uma vez esse tema importante. Quero reforçar o que o doutor Hélio falou.
A moto é amiga do Brasil, gera imposto, gera emprego, aumenta a qualidade de vida, mas como a enquete falou, o que a gente precisa é mudar o motociclista. Inclusive, as montadoras de motos, como eu falei, estão aqui em Pernambuco, ali ao nosso lado, trabalhando na solução que é a oferta de curso de pilotagem defensiva. Para finalizar, eu quero dizer o seguinte: a gente tem uma frase muito emblemática que diz: ensina a criança a andar nos caminhos do Senhor e quando ele crescer não se desviará nele. A mesma coisa com a cultura de segurança. Se você ensinar seu filho a respeitar as leis de trânsito, quando crescer ele vai ser um pedestre melhor, já vai ser agora um pedestre melhor, quando crescer vai ser um pedestre e um potencial condutor melhor. Mais uma vez, obrigado aqui aos convidados, a você que está em casa, obrigado pelo seu carinho e também por sua audiência. A semana só está começando, temos um novo encontro amanhã, às 9h30 da manhã, ao vivo, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Conto com você no programa de amanhã. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!